Oi, gente. Como vocês viram no vídeo, hoje eu vou falar um pouco sobre a minha ansiedade e minha história com ela, digamos. Todo o caminho que eu percorri com a ansiedade. Para dar um contexto geral, a minha mãe e a minha avó, elas são ansiosas, então eu já tinha uma certa tendência. E eu já era um pouco ansiosinha quando era pequena, mas ela se evidenciou muito em 2018, que foi o meu ano de cursinho. E eu tinha 18 anos na época e foi um momento terrível pra mim. Foi realmente o pior ano da minha vida até agora. E, assim, a ansiedade ela não é uma coisa que do nada ela chega. Ela vem engateando pra perto de você com alguns pensamentos muito complicados, coisas que você nunca tinha pensado antes. Por exemplo, no meu caso, eu sempre fui uma pessoa muito alegre, com muita vontade de viver. E eu cheguei numa fase que eu simplesmente olhava pra vida e eu pensava: mas pra que fazer tudo isso se no final a gente vai morrer? Então, esse pensamento ele me rondava muito. Eu lembro que era uma coisa que realmente me incomodava demais. E eu via que ninguém tinha uma solução, uma resposta que me agradasse, sabe? Assim, todo mundo me falava: mas a gente faz as coisas pra gente ter uma vida boa. A gente faz as coisas pra não sei o quê. Sendo que eu sempre pensava: sim, mas o que é que tem? E daí? Tipo, a gente não... Na minha cabeça a gente não tinha um propósito incrível, tipo, não tinha nada, entende? Sendo que hoje isso meio que passou pra mim. Às vezes a gente se pergunta, tipo, por que eu tô aqui e tal. Essas perguntas existenciais que estão com a gente desde sempre, mas não é mais algo que me perturbe tanto, sabe? Porque antes era uma coisa que impedia o meu dia a dia. Eu não conseguia fazer as coisas porque eu pensava: eu não tenho um propósito, isso aqui é em vão, sabe? Tipo, eu tinha as minhas metas, tipo, eu queria passar em medicina, eu queria várias coisas, sabe? Mas não era aquele negócio, tipo, sim, mas por que eu existo, entende? Isso me incomodava muito, muito, muito. E, enfim, esses pensamentos, né, eles me rondaram bastante até que eu tive a minha primeira crise. Eu tava no meu cursinho, a minha sala era bem quieta, sabe? Era uma sala muito focada, uma sala comum de cursinho. Sendo que eu tinha vindo de um ensino médio muito agitado, com uma sala muito unida e tal. E foi muito complicado pra mim esse choque. Então isso meio que agravou os pensamentos que eu já tava tendo. E aí, eu lembro que uma vez tava eu e 3 amigas minhas, que a gente já era melhores amigas, né? Eu, a Marina, a Alessandra e a Isadora. A gente foi pro cursinho juntas e a gente basicamente ficava só nós 4 juntas. E isso era muito ruim pra mim, porque eu nunca, sei lá, eu não me sentia bem num grupo tão pequeno, sabe? Eu gosto de falar com todo mundo e tal. Eu não gosto de estar numa sala muito segregada. Então isso me incomodava muito, muito mesmo. E aí eu lembro que um dia a gente estava na sala e eu comecei, enquanto o professor dava aula, comecei a observar a turma e tal. E eu comecei a me sentir muito mal. Essa foi a minha primeira crise, tipo, eu desci, eu comecei a chorar no banheiro e tal. Então foi bem complicado, foi meio que um estopim, sabe? E aí, depois disso, eu comecei a ter várias crises recorrentes. A primeira foi a pior crise, com certeza, mas todas eram ruins. E eu fui desenvolvendo vários sintomas físicos. No começo eu sentia um frio que vinha do meu pescoço até a minha nuca. E depois eu ficava meio que me sentindo muito mal e tal, muito chorosa. E aí, com o tempo, meio que os sintomas iam mudando. Chegou um ponto que eu sentia muita ânsia de vômito. Já era parte da minha rotina, eu acordava e eu ficava tomando banho, tipo, tentando ficar o mais paradinha possível, tentando respirar pelo nariz, porque se eu respirasse pela boca me dava vontade de vomitar. Era isso, e muitas vezes eu nem conseguia vomitar, eu só ficava com a ânsia mesmo por um bom tempo. E aí depois, eu consegui vomitar, e eu só consegui fazer isso. Se meu olho foi vermelho é porque eu tava coçando, galera. Deu um negócio agora, nossa senhora. Eu já ia pro colégio sem comer, porque eu já sabia que eu ia chegar lá e eu ia vomitar. Então, eu vomitava muito, 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 muito. Teve uma época, perto dos últimos vestibulares e tal, que eu vomitava todo dia de manhãzinha. Eu tava lá no banheiro, agachada, pronta pra vomitar. E como eu não tinha comido nada, não saía nada. Mas vinha só aquela secreçãozinha de estômago. E aí, eu
não conseguia mais nem comer, sabe? Tipo, teve um fim de semana que eu me lembro que era até um dia de simulado, que eu tinha comido um pouquinho de baião, um ovo, eu só como de 2 pra cima, então eu tinha comido um ovo, e foi isso, e de tarde eu tinha comido metade de um pacote de biscoito. E eu vomitei tudo, tudo. E teve outro dia também que eu me lembro que eu só consegui tomar um copo de suco de laranja. Tipo, um copo bem pequenininho. E aí eu comecei a emagrecer muito. As pessoas começavam a reparar mesmo. Tipo, todo mundo que não tinha me visto há um certo tempo chegava pra mim, olha como tu tá magra. E tipo, era péssimo, porque eu ficava muito fraca, eu não conseguia comer. Gente, isso era agoniante. E aí eu sentia que eu não conseguia sair dali, sabe? Eu não via uma forma de melhorar. Eu pensava, não, mas tem gente que toma remédio e tal e melhora. Sendo que na minha cabeça, naquele momento que eu tava com ansiedade tão alta, eu pensava, não, mas isso aí é mentira. Tipo, como é que a pessoa do nada vai parar de ficar ansiosa, sabe? Na minha cabeça não tinha jeito. Mas tudo bem, eu comecei a fazer terapia e deu uma boa ajudada, mas não foi 100% pra mim. A terapia me ajudava muito, mas muitas vezes eu já chegava com a resposta para as minhas questões. Então era meio complicado, sabe? Mas enfim, por favor, se vocês estiverem sentindo alguma coisa dessas, façam terapia, porque é muito, muito, muito importante e ajuda muito. Eu acho que não era tão efetivo no meu caso, porque eu já falava muito com os meus pais sempre que eu tinha uma crise. Se você não tiver alguém de suporte, algo assim, é muito bom você ter uma terapia, porque você sabe que dali não vai sair, que realmente a pessoa tá ali pra te ajudar. Ela é qualificada, é uma pessoa que estudou pra isso, então é uma saída imprescindível. E aí eu tinha ido pra vários psicólogos, muitos me diagnosticavam com depressão. Esse diagnóstico me deu um certo baque, sabe? Porque eu sempre fui uma pessoa muito feliz. Eu sempre pensava, nossa, eu nunca vou ter depressão, eu sou muito feliz. Eu realmente era uma pessoa muito, muito feliz. E do nada, várias pessoas me dando diagnóstico de depressão. Foi bem complicado, foi um impacto muito grande, sabe? E aí a gente entrou em contato com a prima do meu pai, que ela também é psicóloga. E a minha mãe contou toda a situação pra ela. E a prima do meu pai falou que a minha situação era muito complicada, porque eu já tava bem avançada, sabe? Só a terapia não ia me ajudar por completo, não ia me fazer sair dali. Então, eu realmente estava precisando de um tratamento medicamentoso. E a gente procurou um psiquiatra. Ele me passou um antidepressivo, mas não fez o menor efeito. Tipo, nada, nada, nada. Não mudou nada de nada. E aí, ele mudou o tratamento para ansiolíticos. E foi uma mudança tão rápida, tipo, foi tão efetivo. E eu comecei a realmente sair do fundo do poço, sabe? E tanto que hoje eu ainda tô tomando ansiolítico e o tratamento tá sendo super efetivo. Não que eu não tenha mais crises e tal, mas elas são muito mais difíceis. Tipo, desde que eu comecei a tomar ansiolítico, já faz bem um ano, eu só tive uma crise, que foi depois de eu criar esse canal. No dia que eu postei o primeiro vídeo, foram muitas emoções, sabe? E aí eu acordei no dia seguinte e eu já tava percebendo que eu não tava legal, que tinha alguma coisa errada, e eu já sabia que eu tava tendo uma crise de ansiedade. Então, assim, com o tempo você vai se acostumando, você vai percebendo o que é que tá passando, entendeu? O que é que tá acontecendo. Então você consegue distinguir mais fácil quando tem uma crise se aproximando, você consegue se controlar. Você já vai tendo métodos de amenizar essa crise. Óbvio que às vezes em situações que são normais de ansiedade, você vai ter ansiedade. Então, por exemplo, perto de uma prova ou algo assim, eu fico nervosa, eu fico ansiosa, mas não é do jeito que era antes, entende? É uma coisa muito mais leve. Uma coisa muito boa que eu fazia na época era procurar soluções pro que eu tava passando. Então, eu sei que nem sempre é fácil, que às vezes a gente realmente não tem força pra isso. Eu super, super, super entendo. Mas se tiver um dia que você tiver com um pouquinho de força, tente buscar soluções. Então, assim, eu tinha um caderno que eu ainda tenho, o caderno que eu uso pra anotar os livros que eu li. Eu vou deixar aqui o link do vídeo que eu falo dele. E sempre que eu sentia qualquer coisa que eu soubesse que não tava legal, eu escrevia lá. Por exemplo, às vezes eu tava com muitos pensamentos na minha cabeça, eu ia escrever tudo. Porque às vezes você tá com 3 pensamentos na sua cabeça, mas eles giram tanto, você pensa que são 30. Então, escrever pra mim ajudava muito. Não é tipo, escrever de uma forma bonita. Não, escrever realmente o que você tá pensando, o que você tá sentindo naquela hora. Então, essa escrita me ajudava muito a clarear a minha mente. E aí eu começava
às vezes, a pegar alguns problemas que eu tinha, algumas questões que eu tava sentindo, hipóteses de por que eu tava me sentindo daquele jeito, e eu tentava solucionar. E eu levava isso pra terapia e via se a psicóloga concordava e tal. Foi um período muito, muito, muito difícil da minha vida mesmo, que eu pensei que eu nunca ia conseguir me recuperar, mas hoje eu falo disso com muita tranquilidade. Eu lembro que na época, sempre que alguém me perguntava, eu ficava muito mexida e muitos sentimentos voltavam à tona, mas hoje eu tô muito, muito tranquila mesmo. Então, tipo, eu sei que meu público não é muito grande, mas eu sei que tem pessoas aqui que estão passando por essa situação, ou que podem passar um dia, enfim. Eu quero que vocês se sintam completamente abertos pra falar comigo sobre qualquer coisa de ansiedade, porque, né, eu vivi bastante essa fase, assim, não durou tanto tempo, mas foi muito intenso. Então, se vocês se sentirem à vontade pra falar comigo, não tem problema nenhum. Se você estiver passando por isso, eu quero te dizer que tem sim solução, que tem como sair desse abismo. A ansiedade não tem cura, mas ela tem tratamento. Então, é possível a gente conviver com a ansiedade de uma forma mais leve. Então, assim, se você estiver sentindo qualquer coisa parecida com o que eu falei, ou então alguma coisa que você sabe que não tá legal, sério, procura um psicólogo, ou então, no mínimo, desabafa pra alguém, porque só de desabafar você já pode ter uma noção, tipo, isso aqui não tá legal. Mas sério, por favor, se você não estiver bem, procura um psicólogo. E o que eu queria compartilhar aqui era realmente a minha história, o que eu passei com ansiedade. Não foi de jeito nenhum tentando diagnosticar alguém ou algo assim. Por favor, não interpretem isso mal. O máximo que eu posso dar são conselhos, porque eu não tenho nenhuma formação na área, mas enfim, eu espero muito que vocês tenham esse meu outro lado, sabe? Essa outra camada da minha vida. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo um pouco diferente, né? Um pouco mais pesado e tal. Mas é uma parte muito importante da minha vida que eu não tenho a menor vergonha de mostrar ela. Então, tá aqui pra vocês. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Curta, por favor, e se inscreva no canal. E muito obrigada por assistir até aqui. Tchau!